E no 8 em Ponto de hoje nós vamos aprofundar mais, os impactos, as repercussões das delações que envolvem o presidente Michel Temer. Normalmente a nossa comentarista de economia, Janine Alves, tem o seu comentário diário aqui dentro do SC no Ar, mas hoje ela está aqui com a gente no 8 em Ponto para conversar sobre esse assunto. Janine, tudo bem? Bom dia para você. Bom dia. Uma delação que, como a gente pode ver, sacudiu mesmo o país, né? Mexeu com toda a estrutura política e pode ter reflexos sérios na área econômica, né? Primeiro, acho que a primeira pergunta que as pessoas fazem, né? Como que um grupo tipo o JBS pode mexer tanto com o poder? Se a gente perceber, é um dos maiores produtores do mundo, processadores de carne do mundo. E, em termos diretos de ligação com a política, ele recebeu mais de 8 bilhões de reais de empréstimos do BNDES. E é um grupo que cresceu muito rápido nos últimos anos e participa ativamente do financiamento de campanhas políticas, né? Então o envolvimento desse grupo realmente é muito forte. E uma denúncia como essa, diretamente ligada ao presidente da República, acaba abalando a estrutura do poder. Não pelo fato em si, mas principalmente porque há provas, há uma gravação que comprova o ato, né? Que comprova o ilícito, no caso, na tentativa de obstrução da justiça. Mas o que me preocupa é o seguinte, todo esse aparato, né? É uma hecatombe, né? Que a gente pode chamar, porque realmente de ontem para hoje eu acredito que pouca gente envolvida nesse processo conseguiu dormir, até porque a Polícia Federal já abriu, já está realmente fazendo a investigação, já está na casa dessas pessoas buscando mais provas, né? Mas o que tem por trás? O que o Eduardo Cunha não pode falar? Fica a pergunta, né? Uma interrogação muito importante. A tal ponto de se comprar o silêncio de Eduardo Cunha, o que ele teria para revelar, não é? Na realidade, a gravidade não está só nesse ato, mas de tudo o que ele tem para falar, e com provas, certamente ele tem provas. Então, imagine o que é isso para a política, né? Até porque muitos congressistas estão envolvidos também, já na Lava Jato, em outros processos de corrupção. E para o país, o que sobra? Para nós, brasileiros, né? Enfim, a gente estava numa perspectiva positiva em relação à economia, os dados estavam positivos, o dólar sob controle, juro baixando. A gente tinha expectativa agora que o governo fosse baixar em 1,25 pontos percentuais a taxa de juros, taxa básica de juros, o que daria uma nova perspectiva em relação ao crédito, a possibilidade de a gente ter mais investimentos realmente na economia. A gente já vê vários setores dando sinais positivos. E o que vai ser isso para a economia? Hoje o mercado vai estar bastante turbulento, né? Eu acredito que a resposta vem do que vai acontecer hoje. Eu, particularmente, como economista, gostaria de um descolamento entre as crises política e econômica. Bom, você falou, né? O mercado abre daqui a pouco, né? Vamos ter renegociação com o dólar, vamos ter o movimento da Bolsa de Valores. Deve o dólar sofrer uma forte alta? A gente se supõe porque, em momentos de incerteza, o investidor vai para o porto seguro da moeda norte-americana, ainda que haja crise por lá também, né? Assim, ainda é prematuro se falar, porque a gente está vivendo tantos momentos de crise política. A gente passou recentemente por um impeachment, né, de uma presidente. Estamos entrando provavelmente no processo de outro impeachment, ou de uma renúncia, uma possível renúncia, ou mesmo uma atitude do Superior Tribunal Eleitoral de cassar o mandato do Temer em função do que aconteceu com a Dilma, né? Isso está marcado para o dia 6 de junho. O que se espera é o seguinte, que isso seja resolvido o mais rápido possível. A saída dele do poder é inevitável, seja de uma forma ou de outra. Bom, Janine, você falou da questão dos juros, da questão da inflação que estava cedendo, né, do crescimento econômico com alguns dados ainda tímidos, mas já positivos. Como é que fica também a questão das reformas, né? Previdenciária, trabalhista. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, já disse que não tem mais clima para trabalhar. Como é que fica a aprovação dessas reformas que o governo julga tão importantes para o país? Não tem mais clima porque também não tem quórum para trabalhar. Só que as reformas, elas foram vitais nesse processo de retomada, porque elas sinalizaram positivamente para o mercado que o governo iria tomar alguma atitude em relação à própria economia, em relação aos estrangulamentos que existem hoje nas contas públicas, né? E, em se adiando um pouco mais esse processo, a gente vai precisar o quê? Ou a equipe econômica tem que se posicionar no sentido, nós vamos seguir e continuar com essa reforma, sinalizando positivamente para o mercado, que esse seria o ideal, porque hoje o presidente Temer não tem condições de assumir,
não tem condições de assumir nenhum compromisso, até porque o grande erro dele ontem foi colocar uma nota dizendo que ele não sabe de nada, não aconteceu nada e ele incentiva as investigações. E a gente sabe que a gravação indica que ele fez o contrário, na realidade ele não quer que as investigações sejam aprofundadas. E o que a gente espera é maior clareza disso tudo, né? E um pronunciamento. Infelizmente, quando a nossa última presidente negou uma crise, ela foi derrubada pela própria crise. E agora ele nega um fato muito grave. Provavelmente vai ser derrubado por esse fato também. E a gente tem que avaliar também, né, Janine, a repercussão, porque ano que vem é ano de eleição, né? O impacto dessa eventual saída de Temer da presidência joga também mais uma onda de incertezas para 2018, né? As incertezas e os conflitos vão começar a acontecer, porque um grupo, óbvio, vai querer manter a Constituição através de eleição indireta, que seria o mais indicado nesse momento. E já o outro grupo vai querer novas eleições, enfim, com todo esse arcabouço, que não é o momento exato, porque a gente tem que esperar um pouquinho a economia realmente reagir diante de todo esse cenário caótico. Vamos acompanhar, né, Janine, porque está só no começo, né, da tentativa de entender esse turbilhão e a gente vai continuar falando muito disso aqui. Obrigado pela participação no 8 em Ponto. Esse foi o nosso 8 em Ponto, então, falando a respeito, né, dessa crise política, a mais nova crise, mais nova etapa da crise política brasileira, com esse turbilhão de denúncias contra o presidente da República, Michel Temer. Já se fala em impeachment, já se fala em uma série de situações contra o chefe de Estado brasileiro. E ao longo da programação da RIC TV Record, toda a cobertura completa desse dia que promete ser bastante agitado em Brasília e em todo o país.